O segredo do perdão está no arrependimento. Olá, bom dia, eu sou irmã Delmatos e oro todos os dias e te convido a fazer parte dessa campanha. Se você não é inscrito, entre no canal, curte, comente, compartilhe e deixe seus pedidos de orações. Quando Saul pecou, Saul, ele não se arrependeu. E Davi pecou muito mais do que Saul e ele se arrependeu, porque no momento em que Davi reconheceu o erro dele, Jesus perdoou, Deus perdoou os pecados dele. Mas ao contrário de Saul, Saul ele não se arrependeu. Saul ficou procurando desculpa e nesse inteirinho que ele procurava desculpa, aí ele ficou sendo perseguido por demônios. Ele manifestava e Davi tocava flauta, e quando Davi tocava a flauta, ele acalmava, ele se acalmava, porque Davi cantava louvores. Mas em algum momento a Bíblia fala que ele se arrependeu. Tanto é que no final ele tirou sua própria vida. Davi, quando o filho do pecado dele veio a falecer, o filho dele com Betseba, a qual ele se deitou aquela mulher casada que engravidou dele, enquanto aquele menino estava vivo, Davi estava orando, estava jejuando, não comia nada e nem bebia. Só ficava no meio da cinza, que era o costume, né, de antes, com vestes de saco, se humilhando na presença do Senhor. Mas quando ele soube que aquele menino veio a óbito, ele se levantou, tomou banho e se alimentou. E o povo ficou sem entender nada, porque ele viu que ali não tinha mais jeito. Porque Deus perdoou, mas ele pagou pelo erro dele. Nós pagamos pelo nosso erro, pelos nossos pecados. E Deus, na sua infinita misericórdia, ele nos perdoa. Quando vê dentro de nós um coração sincero, uma oração sincera, um arrependimento, e ele entra com providência e dá a vitória para nós. Certa feita, Deus mandou o profeta Jonas ir em uma determinada cidade pregar o evangelho. Aquela cidade, a Bíblia fala que era pior, né, do que aquele povo que vivia no pecado ali em Sodoma. E quando Jonas ouviu Deus mandar ele ir para aquela cidade, o povo daquela cidade tinha matado os pais de Jonas. Jonas tinha ódio daquele povo. Jonas não queria perdoar aquele povo. E então Deus mandou ele ir àquele determinado local para ir pregar o evangelho e avisar que ele iria destruir aquela cidade. Mas Jonas desobedeceu. Jonas pegou um navio que ia para outro lugar, né? Em vez dele ir para Nínive, ele foi para Tarsis, lugar mais favorável para pregar o evangelho. E aí foi quando veio aquela tempestade e todos ficaram com medo, procurando quem era o pecador que estava ali naquele meio, quando lançaram a sorte caiu sobre Jonas. E eles começaram a interrogar: quem é o teu Deus? De onde você é? O que você faz? E aí ele falou que ele servia o Deus vivo. E ele contou o que tinha acontecido. Ele se arrependeu e falou: lança-me no mar, que assim que vocês me lançar no mar, a tempestade vai passar. E isso tal se sucedeu. Quando ele se arrependeu, nesse momento, a tempestade parou. E aqueles povos que estavam ali não vieram também a óbito por conta do pecado de Jonas. Porque muitas vezes entra pessoas no nosso barco, pessoas que estão em pecado, entram nas nossas vidas para destruir as nossas vidas. Não deixa que nenhum Jonas venha entrar no seu barco. Porque por mais servidor que se diz ele de Deus, às vezes ele está servindo, mas ele está em pecado. E se ele entrar no teu barco, no meu barco, ele vai fazer com que que venha uma tempestade. Se ele não se arrepender, a tempestade vem e mata todos que estão ali ao redor dele. Porque nós temos que nos arrepender, assim como Jonas se arrependeu. E no momento que ele se arrependeu, Deus enviou, né, um peixe para que assim viesse engolir ele. A Bíblia não fala o nome do peixe, a Bíblia fala com peixe grande, que nós deduzimos que foi uma baleia, mas não sabemos. A Bíblia fala um peixe grande engoliu Jonas. E quando ele estava lá no ventre desse peixe, ele comparou que ele estava no fundo do inferno. E ele clamou e Deus ouviu a oração dele.
e o peixe lançou ele na praia. E aí ele voltou e foi pregar a palavra do Senhor. Em um dia ele pregou a palavra do Senhor. Ele andou o dia inteiro. A cidade era tão pequena que ele pregou o evangelho. Em um único dia ele pregou o evangelho. E todos daquela cidade se arrependeu. E aí Jonas subiu, ficou lá no morro, esperando. Ele não estava no monte, ele estava no morro. Porque naquele local ali ele não fez oração. Então não era monte. Ali era comparado um morro, o qual ele ficou ali aguardando a destruição do povo, destruição da cidade. Só que ao contrário do que ele pensou, aquele povo se arrependeu. O rei apregou uma ordem na cidade que até os animais viessem jejuar. E aquele povo todo se arrependeu. Jonas ficou com raiva. Jonas ficou ali no sol quente que ele chegou a desmaiar ali no sol. E Deus fez com que nascesse um pé, né, de abrolho ali para que ele viesse ficar na sombra. Mas quando ele acordou, veio um bicho e comeu aquele abrolho. E ele aqui tornou a ficar com raiva novamente, tornou a pecar. Que ele disse até uma sombra que veio para mim, aí acontece isso. Aí ele ficou com raiva novamente. E Deus disse: Jonas, você ficou com dó de uma planta que nasceu no mesmo dia ela morreu. Imagine eu desse povo, de uma cidade inteira, como é que eu não ia ter dó dessa cidade? Eles se arrependeram. E quando eles se arrependeram, eu também me arrependi de falar que ia destruir a cidade deles, porque ele deu lugar para que viesse a acontecer tudo o contrário. Então, quando nós se arrependemos, nós mudamos até aquilo que Deus colocou para a gente, para que uma determinada situação que seja ao contrário volta ao nosso favor, quando nós se arrependemos. Não adianta você gritar, não adianta você orar sem o arrependimento. O arrependimento tem que vir primeiro. Se o arrependimento vier, Deus traz a resposta. Esse é o recado para você e para mim hoje. Deus está falando comigo nesse momento. Que se eu tenho uma mágoa dentro do meu coração, eu tenho que me arrepender. Se eu fiz algo de ruim com alguém, eu tenho que me arrepender. Porque a salvação, ela vem, no mesmo momento que ela vem, ela pode voltar. Nós temos que nos converter todos os dias. Você pode estar convertido e daqui a um minuto você se desconverter. Então nós buscamos a salvação, porque a salvação não é uma vez salvo, salvo para sempre. Salvo para sempre é depois que nós formos para Cristo. Enquanto nós estivermos aqui nessa terra, neste mundo, que a Bíblia fala que o mundo jaz do maligno, nós estamos sujeitos a pecar e a cair. E ele diz para que nós venhamos cuidar, para que nós não venhamos cair. Mas o cair é do homem, levantar de Deus. Se nós cairmos, nós temos que procurar se levantar, se arrepender dos nossos erros, dos nossos pecados, se voltar para Deus. Assim como Jonas se arrependeu naquele momento ali dentro do barco, e Deus usou aquele peixe para tirar ele dali daquela situação. Assim como Deus também tirou Davi daquela situação de pecado, porque ele se arrependeu. Porque se você não se arrepender, se eu não me arrepender, a destruição vem nas nossas vidas. E muitas vezes ela atinge quem está ao nosso redor. Por isso, nós temos que buscar todos os dias a presença do Senhor e não se esquecer de pedir perdão. Porque a cada momento das nossas vidas o inimigo lança uma seta para que nós venhamos pecar. Mas se nós pecarmos, nós temos que procurar nos corrigir. E assim, eu te convido a orar comigo nesse momento. E antes de sair, não se esqueça de se inscrever e também dar o seu like. E repasse essa mensagem para outras pessoas, porque outras pessoas precisam ouvir a palavra do Senhor. Porque a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ó Deus poderoso, Criador do céu e Criador da terra. No momento que eu entro na tua presença é o melhor momento da minha vida, Pai. Pai, porque o Senhor fala comigo. O Senhor me lembra, Pai, de passagens na Bíblia que faz com que nós venhamos se fortalecer e procurar buscar mais a sua presença. Saber, Pai, que o Senhor existe, que o Senhor vive e o Senhor reina para sempre. E ver os exemplos que aconteceu no passado, Pai. Mas que se nós seguirmos os exemplos certos, nós vamos ter êxito na nossa caminhada. Caminha conosco, Senhor. Não permita que nós venhamos negar o Senhor, não, Pai. Não permita que nós venhamos ser igual a Pedro ali naquele momento que perguntaram: você é igual a esse homem, você fala como ele. Você é um deles. E Pedro disse: não, eu não conheço esse homem. E naquele momento o Senhor olhou para Pedro, porque Pedro naquele momento te negou. Mas depois Pedro se arrependeu.
Pedro se arrependeu e com uma pregação só de Pedro, depois ele se arrepender, se converteram mais de 5.000 almas. Oh, Pai amado, faz o que nós venhamos se arrepender e se voltar para Ti, e buscar a Tua presença, e pedir ao Senhor misericórdia, ser humilde e saber que de nós mesmos nós não podemos dar um passo. Mas quando o Senhor está no controle, nós vencemos todas as barreiras. Nós podemos andar sobre as águas, nós podemos abrir o mar e passar a pés enxutos, assim como aquele povo ali com Moisés, meu Pai, no Mar Vermelho. Meu Pai, fazer com que também, assim como aquela oração, meu Pai, de Josué, que ele estava ali naquele local desconhecido, ele mandou a lua se deter onde estava e o sol também. E o Senhor fez com que aqueles ficassem parados, que a lua e o sol ficassem parados ali, não se movessem, não houve noite naquele dia. Oh, Pai amado, muito obrigada. Obrigada por o Senhor me ter na sua presença, me ter como filha, porque eu sei que o Senhor é meu Pai, eu reconheço que o Senhor é meu Pai. E sei que o Senhor me tem como filha, porque eu reconheço o teu amor por mim, reconheço o livramento que o Senhor já deu na minha vida. E por isso eu peço ao Senhor que o Senhor faça o mesmo com essa pessoa que vai ouvir essa mensagem. Faz essa pessoa se sentir seus filhos, sua filha. Abençoa, Pai, e livra-nos do mal. Abençoa nossa família, protege. Livra nossa família, meu Deus, da maldição. Ainda que eles estejam, meu Pai, em um local, meu Pai, aonde não é adequado para ele estar, mas mesmo assim nós te pedimos misericórdia. Misericórdia para a nossa família, para a família do teu povo que está aqui ouvindo esta mensagem. Esses que vão ouvir hoje, ou não importa o dia, o Senhor venha proteger, cura, salva e liberta, visita os hospitais, visita a área de saúde, a área de segurança. O nosso país, meu Pai, o nosso estado está cheio de pessoas, meu Pai, estrangeiro, que vieram para assim curtir uma festa diabólica, Senhor. Pai, a cidade está cheia. Meu Deus, que o Senhor venha fazer com que essas doenças que vêm nessas festas venham a ser derrubadas. Elas venham ser queimadas no teu nome santo, Pai. Sei que eles estão no pecado, mas não venha deixar os pequeninos pagar pelo erro dos outros, não, Senhor. E mesmo esses que estão no erro, tenha misericórdia deles, Pai. Visita os viciados. Eu peço ao Senhor pelos traficantes, Jesus. Peço ao Senhor por eles, meu Pai. Que o Senhor tenha misericórdia dessas vidas, dessas almas. Cessa essa guerra, meu Pai, que existe em todo no mundo inteiro, Senhor. Meu Deus, que o Senhor entre com providência, que o Senhor seja o juiz e seja o advogado, meu Deus, desses homens e dessas mulheres. Que o Senhor tenha misericórdia dos viciados. Pai amado e querido, esse vício maligno que entrou na vida desta pessoa, meu Pai, que não deixa essa pessoa pensar direito. Repreende essas trevas, repreende, meu Pai, esse espírito de tranca-rua dos infernos, esse malandrinho, Senhor, que entrou nessa casa, nessa vida dessa pessoa, esse espírito, meu Pai, de pombagira, queima, meu Pai, repreende, meu Pai, esse herê maligno que caia por terra no teu nome. E assim eu agradeço ao Senhor, porque eu tenho certeza, Pai, o Senhor me perdoa, meu Pai, pelos nomes do qual eu estou falando aqui, mas toma nas tuas mãos. Que o Senhor te abençoe, te guarde, faça resplandecer o brilho do seu rosto sobre ti e te dê paz. Não só hoje, amanhã, mas para todo sempre. Glorificado e exaltado seja o nome do nosso Deus. Não se esqueça de se inscrever no canal. Antes de sair, dê o seu joinha, que é o dedinho para cima, o dedinho polegar para cima, que aí o YouTube irá entender que é um conteúdo que pode ser repassado, indica para outras pessoas, para que outras pessoas venham conhecer a palavra do Senhor. Seja um atalaio do Senhor, divulgue a mensagem, para que assim muitas pessoas venham se converter, porque o mundo precisa de salvação e você pode levar essa mensagem para que outras pessoas venham se converter. Bom dia, a paz do Senhor Jesus.